esse fígado precisa de uma quantidade X de sangue, porque é esse fígado que distribui ali, né? O verbo distribuir, é esse fígado que distribui o sangue para todo o movimento corporal, para nutrir, umedecer, lubrificar tendões e ligamentos, para fazer com que a tua potencialidade física e corporal possa chegar ao máximo possível. Então, eu tenho que entender quais os corpos que eu estou chamando de patogênicos, e é patogênico para mim, mas não necessariamente é patogênico para Beth, né? Os corpos são o quê? Eu comi pão, tem glúten, o glúten me ferra com a saúde, mas o glúten... Então, o glúten é um fator patogênico? Em si não, objetivamente não, mas para mim ele é um fator patogênico. Não combina com o meu corpo, com corpos do meu corpo, a combinação não é boa. Para Beth não é, enfim. Então, eu preciso entender quais esses fatores, quais esses corpos que fizeram com que o meu corpo fígado comece a produzir de uma maneira diferente. Esse encontro não foi um encontro de composição, foi um encontro de decomposição do meu corpo e do meu sistema e de um sistema específico. Preciso entender quais são as substâncias entre essas 5 que estão mais envolvidas nesse processo. No caso do fígado, a gente já tem uma ideia que é o Xue, né? E no caso do pulmão é o Ti, no caso do baço é o Xue e o Jinye, enfim, e vai por aí afora. Então, é essa o que a gente precisa ter um certo domínio, avançar com isso, aquela minha fala inicial, de tentar levar ao máximo o que eu posso compreender nesse recorte que a medicina chinesa faz desse sujeito. Nesse recorte que a medicina chinesa faz desse sujeito. A função de pontos, quando a gente estiver falando de função de pontos, e nós vamos falar de dezenas de pontos, né? Dezenas de pontos, como se a gente estivesse falando de uma pessoa. 36 do estômago, vamos falar hoje 36 do estômago. Vocês vão ver que a função dos pontos e os pontos, eles estão completamente, essas funções estão completamente submetidas à função dos órgãos e das vísceras. Um ponto é menos do que o órgão e a víscera. Ele só pode produzir, ele só pode fazer alguma coisa, ele só pode alterar alguma coisa que o órgão e a víscera tenha aquela função. Não sei se vocês estão entendendo. Um ponto, ele não pode fazer alguma coisa e dizer assim, mas o que esse ponto está fazendo? Mas ele está fazendo porque aquele órgão, aquela víscera ao qual ele faz parte, numa conexão de meridiano, de canal e de colateral, esse órgão e essa víscera já produz isso. Então, se o ponto 3 do fígado serve para dispersar o fogo e fazer com que você durma melhor, é porque o 3 do fígado está relacionado com o fígado, e o fígado tem essa função de circular o Xue, de trazer suavidade, de fazer com que a mente fique mais tranquila, a mente nesse sentido do sangue e do Xue que está circulando no sangue, e essa mente que nós estamos chamando aqui, e que você receba esse sangue de uma forma mais bem distribuída e durma melhor. Então, quando a gente estiver vendo
função de pontos, essas funções de pontos, todas elas estão submetidas à função dos órgãos e das vísceras. Então eu volto a dizer, estou chamando a atenção para que vocês leiam, estudem e pensem o máximo possível sobre função de órgãos e de vísceras na amplitude dela, na saúde e na doença, né? Parece até o padre lá no casamento, né? Na saúde e na doença. Então que vocês casem com o Zhang Fu e entendam o Zhang Fu na saúde e na doença, né? Porque muitas vezes é melhor você trabalhar com o paciente na perspectiva de ajudar ele na saúde do que ficar só ali correndo atrás das mazelas, e aquilo ali vai ficar o que o Freud chama da terapia interminável, né? Como é que é lá? Ele tem lá ele escreve um texto sobre análise terminável e interminável, né? Você não termina nunca você não termina nunca o tratamento com o paciente. Armazenar e distribuir o Xue. E ele faz esse armazenar do Xue nesse processo de mergulhar numa fisiologia, num processo de transformação do órgão e da víscera, num processo, como é que isso vai acontecendo, e a gente tentar entrar nesse processo para acompanhar isso e ver onde é que esse processo começa a falhar, vamos chamar assim, e quando falha os sintomas se manifestam. Armazenar e distribuir o sangue. O fígado não produz o sangue, ele depende do baço. O baço e o estômago produzem esse sangue, distribuem esse sangue para o fígado. Esse fígado precisa de uma quantidade X de sangue, porque é esse fígado que distribui ali, né? O verbo distribuir, é esse fígado que distribui o sangue para todo o movimento corporal, para nutrir, umedecer, lubrificar tendões e ligamentos, para fazer com que a tua potencialidade física e corporal possa chegar ao máximo possível. Então, olha essa função do fígado, que já é dependente da função do baço. Esse fígado pode começar a receber uma quantidade de sangue aquém do que aquele corpo precisa. Esse fígado pode receber uma qualidade de sangue também aquém do que aquele corpo precisa, porque a função do fígado é de lubrificar, mas é também de nutrir. Então esse sangue que vai ser distribuído pelo fígado, ele precisa ter um conjunto X de nutrientes. Nutrientes vitamina C, vitamina isso, proteína, assim, ou seja, isso é a nutrição. O fígado distribui essa nutrição através do sangue para os músculos, os órgãos, as vísceras, os sistemas do sentido e tendões e ligamentos. Então, isso aqui e ele durante a noite, não é durante a noite, desculpe, durante o sono, porque se o cara, enfim, né, durante o sono, esse corpo está parado, não está se movimentando, ele está precisando menos de sangue. Então esse sangue que está sendo produzido e transformado ali no baço e no estômago, ele vai sendo
canalizado para o fígado, e o fígado vai armazenando, vai se enchendo de sangue, vai armazenando aquilo ali, aquele coágulo que ele vai se armazenando, vai recebendo um sangue novo, porque esse sangue é renovado com muita rapidez, vai recebendo um sangue novo, para que na hora... Então, um paciente que chega no teu consultório, que está apresentando características de rigidez muscular, desconforto corporal, contraturas em áreas do corpo, couraças psicológicas musculares reichianas. A couraça é um pouco diferente da contratura, tem características parecidas, né? No sentido de retenção, de bloqueio, de redução de circulação de determinadas substâncias, seja do sangue, seja do ti. Mas o paciente está apresentando isso, eu preciso saber se esse paciente está dormindo bem. Não adianta eu ficar só, você entende, agulhando o sujeito. A acupuntura não é só isso não, sabe? Porque até chegar a agulhar, você precisa entender. Então, você está dormindo bem? Não estou dormindo bem. Porra, se eu aprendi e se eu acho que é plausível que é no sono que esse sujeito repõe a energia, você não está acostumado a ouvir isso, tudo que é lugar, você vai no clínico geral, ele fala isso, você vai na antroposofia, ele fala isso, você vai na medicina chinesa, ele fala, não, todo mundo fala do sono. Se você não dorme bem, você não consegue, vamos dizer assim, repor esse chuê e tudo que tem nesse chuê, que é muita coisa. Então, é esse processo que a gente está falando. Se esse baço e esse estômago estão sobrecarregados no processo de transformação dos nutrientes que entram, o sangue que o fígado está recebendo pode ser insuficiente no aspecto quantitativo e pode ser insuficiente no aspecto qualitativo. Se essa pessoa está, vamos dizer assim, utilizando muito a musculatura dela, se movimentando muito, principalmente nesses casos aí de excesso de exercício, o sangue que tem que nutrir essa musculatura e esse corpo todo, não é só o sangue que nutre a musculatura, o sangue nutre todas as células do corpo, não tem história, né? E quem faz essa distribuição é o fígado que faz essa distribuição, muito para a musculatura, para o tendão e para o ligamento, mas para o corpo todo, inclusive para os outros órgãos, para as outras vísceras. Então, se esse sangue está sendo utilizado em demasia por um sistema, que sistema é esse? Musculatura. Se esse sujeito nada 5.000 metros todo dia, na hora que a mulher tem que menstruar, ela não tem sangue suficiente para isso. O pensamento pode ficar enfraquecido porque não tem sangue suficiente. Todo o corpo pode apresentar anomalias porque esse sangue está sendo drenado e canalizado excessivamente para um sistema. O fígado é responsável por esse planejamento da distribuição do chuê no corpo. Olha a importância desse sistema. Ele tem que ter um planejamento intuitivo de como ele distribui esse chuê para o corpo. Agora esse corpo está correndo, eu tenho que distribuir um pouco mais para aqui. Agora esse corpo está pensando, eu tenho que distribuir um corpo mais para aqui. Agora esse corpo está tendo uma relação sexual, eu tenho que distribuir mais para aqui, não é? Se uma relação sexual, se não estiver chegando chuê no pênis, o sujeito não vai ter relação sexual, provavelmente, né? Numa circunstância normal, não estou falando aí
de estímulos outros. Aí não consigo nem pensar nisso aqui agora. Então, é essa a distribuição, que é esse o planejamento. Então, esse fígado e a gente já falou desse planejamento, que é o planejamento do Xue e, num certo sentido, um planejamento intuitivo da vida a partir das necessidades viscerais desse corpo, a partir das necessidades viscerais desse indivíduo. Então você, se amanhã consegue ter uma escuta do teu corpo, uma escuta do teu fígado, é possível? Isso é possível, é possível, é completamente possível. A alquimia taoísta vai fazer isso, vai te levar a ter uma noção cada vez mais clara do teu corpo, e do teu corpo a partir da escuta clara dos órgãos e das vísceras do teu corpo. Não é do teu corpo assim no sentido geral. Você chega no sentido geral, mas para chegar no sentido geral você tem que chegar então você tem Qigong, meditação para o baço, Qigong, meditação para o fígado. Você está ali ligado e tentando perceber e entender o que esse fígado te diz. É claro que é uma outra comunicação, é uma outra linguagem, mas